Glória a Deus. Amém. O Marco praticamente já pregou. Deu-me uma grande ajuda. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu vou começar esta minha pequena mensagem, porque a minha mensagem não é muito grande, fazendo-vos uma pergunta. E a pergunta que eu vos vou fazer é a seguinte. Quem é, há bocadinho o Marco disse muito bem, Deus é uma pessoa, não é? Então, quem é a pessoa mais sábia e mais organizada que nós conhecemos? Deus, amém? É o nosso Deus. Se não nós vejamos, não vamos abrir, que não vale a pena, que nós conhecemos já essa passagem. Isto não é uma mensagem para pessoas que estejam há pouco tempo na igreja, isto é uma mensagem porque nós precisamos de ouvir estas mensagens várias vezes para que o nosso coração e o nosso espírito se aviva, amém? Se nós vimos em Gênesis, no princípio da Bíblia, nós vimos que o nosso Deus fez esta terra onde nós habitamos com sabedoria e com organização. Aliás, o título da minha mensagem é Organização e Sabedoria traz bênção. Amém? O nosso Deus fez a terra onde nós habitamos com sabedoria e com organização. Ele não chegou ali e fez tudo assim, de qualquer maneira. Não? Ele fez os céus, ele fez a terra, ele separou os céus, ele separou a terra, ele separou os mares e separou a parte sólida, a parte da terra. Amém? E se nós olharmos, se nós pararmos e vimos que foi tudo feito com tanta sabedoria e com tanta organização, eu gosto imenso de ir à praia, mas não é porque eu gosto muito de praia, que eu não gosto de sol, nem gosto muito de estar ao sol. Mas gosto de ir à praia porque eu gosto imenso de ver o mar. Se nós nos sentarmos e nós observarmos o mar, ele chega ali àquele sítio, ele para e volta para trás. Digam lá se não é uma coisa feita com sabedoria e organização. Evidentemente nós vimos aí as intempéries e as tempestades que o mar galga, mas isso já é tudo coisas que o homem fez, que o homem estragou. Porque Deus, quando fez esta terra, fez tudo tão perfeito, tão perfeito. Basta nós olharmos o mar. O mar não vai, se o mar se quisesse, se isto não estivesse tudo tão bem feito, o mar tem 3 percentagens, a terra só tem uma. O mar galgava tudo, mas não. Deus fez assim, com sabedoria e com organização. Amém? Depois, Deus fez a terra, pôs os animais, pôs as árvores, não é? Como todos nós sabemos. E depois, fez-nos a nós. Fez-nos a nós. Deus fez-nos à sua imagem e semelhança. Amém? Portanto, se somos à semelhança de Deus e se somos seus filhos, amém? Temos que ter sabedoria e sermos organizados. Porque é isso que Deus quer de nós. Nós não podemos servir a Deus só por servir. Só por vir à igreja e fazer, como o Marco disse, fazer as coisas por fazer. Tudo aquilo que nós fazemos deve pedir sabedoria a Deus e sermos organizados. Amém? Porque isso traz a bênção. Sem organização na nossa vida, seja em que área for, a bênção não vem. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo, que é uma área que eu gosto. A intercessão. Nós vamos à intercessão. Estamos ali sexta-feira e ao domingo. Os irmãos vêm à igreja e dizem assim, eu vou à intercessão. É meia hora, também é pouco tempo. Estão lá os outros irmãos ao horário, eu também vou.
Não, irmãos, não devemos ir com esse espírito. Devemos ir com o espírito de servir a Deus. Nós devemos organizar a nossa mente e o nosso espírito para que eles, e pedir sabedoria a Deus para sermos organizados. Eu vou à intercessão, porque eu sou filha de Deus, eu sou mais que vencedora, Deus precisa de mim ali na intercessão, vou lá, vou ajudar os irmãos que estão na intercessão, para que realmente as orações funcionem, para que o ministério ande para a frente, porque nós sabemos que sem intercessão a igreja não avança. Porque Jesus morreu naquela cruz por nós. E o que é que ele faz hoje? Ele está ao lado do Pai a interceder por nós. Portanto, quem diz a intercessão, diz outro ministério dentro da igreja. A livraria, por exemplo, a irmã que está na livraria não pode estar ali só por estar. Tem que estar organizada, com sabedoria, para elucidar os irmãos daquilo que precisam de adquirir na livraria. Amém? Então, queridos irmãos, nós temos que ser organizados no nosso serviço a Deus. Não podemos servir só por servir. Amém? Glória a Deus. E também no nosso serviço a Deus e também na nossa vida. Na nossa vida particular, nós temos que ser organizados e temos que pedir sabedoria a Deus. Amém? Há um capítulo da Bíblia que eu gosto muito, e um homem da Bíblia que eu gosto muito. Há pessoas que gostam de Moisés, de Abraão, de David. Eu gosto muito do rei Salomão. Eu acho que o rei Salomão foi e será sempre dos homens mais falados na Bíblia e mais sábios. E porquê? Porque ele pediu orientação a Deus. Ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria e o organizasse para aquela grande obra que ele tinha à frente dele. Amém? E vamos confirmar isso. Vamos confirmar isso vamos abrir em 1 de Reis 3. 1 de Reis 3. Glória a Deus. De 5 a 15, 16. Portanto, 1 de Reis. E diz assim a palavra de Deus. Portanto, vamos ler do 6. E disse Salomão, já todos abriram já? E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com o teu servo David, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em petição de coração perante a tua face e guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como se vê neste dia. Amém? Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de David, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Amém? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Portanto, como nós vimos aqui, Salomão não pediu riquezas, não pediu nada, a não ser sabedoria a Deus. Amém? E Deus ouviu. E Deus viu o que ele tinha no seu coração. E disse-lhe Deus, portanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir coisas de juízo. Amém? Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti
teu igual não houve e depois de ti teu igual não haverá. Amém? E também até que não pediste, até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou David teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém? Então nós vimos aqui que Salomão, o rei Salomão, o que ele tinha no seu coração era abençoar aquele povo. E por isso ele precisava de sabedoria, ele precisava de orientação de Deus, ele precisava de organização de Deus. Amém? E ele foi, e ainda continua a ser, o rei mais falado na Bíblia. Amém? E nós que estamos aqui hoje, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é? Portanto, nós somos seus filhos, seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo nesta terra. E o que é que Ele quer de nós? Que nós façamos aquilo. Deus quer que nós lhe entreguemos o nosso coração. Lhe pedimos sabedoria, lhe pedimos discernimento espiritual para levarmos a nossa vida de acordo com a sua vontade e de acordo com a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Isto, para servirmos a Deus, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria. E agora, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como eu já disse, e na nossa vida particular, no nosso casamento, na nossa vida com os nossos filhos, nós também estamos a ser bons aos olhos de Deus? Se nós pedirmos sabedoria a Deus para o nosso casamento, para a nossa vida, e construirmos o nosso casamento na rocha, com sabedoria e com organização, temos sucesso no nosso casamento. Amém? Temos que fazer tudo em união. A palavra de Deus nos diz, em Gênesis 2, 21 a 24, que o varão deixa seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher, e serão os dois um só. Portanto, um só. Nós temos que, na nossa vida, no nosso casamento, sermos um só. Se assim for, o nosso casamento tem sucesso. Porquê é que os casamentos hoje em dia não resultam, a maior parte deles? Precisamente porque não há união. Cada um, desculpem a expressão, puxa para seu lado. Cada um gasta o seu dinheiro, o seu ordenado, da maneira que quer, lhe apetece. E por vezes não há união. E se não houver essa união, não há a benção de Deus. Não havendo sabedoria de Deus, não havendo organização, não há a benção de Deus. Amém? Eu vou só dizer aqui um pequeno episódio que se passou comigo. Eu estou casada, já vai fazer 46 anos. Casei muito novinha. O meu marido, como ele diz, foi-me buscar à escola. E então, a minha avó, quando soube que eu ia casar, mas isto ficou no meu coração. Isso ainda hoje está no meu coração. Porque as pessoas, os nossos antepassados, eram sábios. Eles eram sábios. Eles diziam coisas sábias. Provérbios do povo, gírias do povo, mas que são bíblicas. São bíblicas. E a minha avó disse-me assim: "Oh filha, vais casar? Olha, eu só te vou dizer uma coisa. Porque antigamente, quando eu casei, as mulheres ainda estavam em casa. Hoje não, hoje tenho que trabalhar porque a vida é diferente. Mas nessa altura, as mulheres estavam em casa. Olha, recebe aqui um conselho desta tua avó. Se o teu marido ganhar 100 e tu gastares 99, todos os meses te sobra um. Mas se o teu marido ganhar 100 e tu gastares 101, todos os meses te falta um. Isto ficou no meu coração. E é verdade. Nós não podemos gastar mais que aquilo que ganhamos. Nós temos que ser organizados na nossa vida. Nós temos que ser sábios na nossa vida. Hoje em dia,
trabalha a mulher, trabalha o marido. Há 2 ordenados, não é? Mas as pessoas hoje não funcionam assim. As pessoas hoje não pensam em poupar, gastar só 99 em vez de gastar 101. Há um casal, por exemplo, recebe 1000 euros. Há uma coisa muito importante que eu faço isso, nós fazemos isso. Damos os dízimos ao Senhor. E Deus diz na sua palavra que quando nós damos os dízimos, que os 90% que ficam são abençoados, não é? Quando nós damos os dízimos. São abençoados se forem geridos com sabedoria e com organização. Se não forem, esqueçam, porque não são abençoados. 90% do nosso rendimento abençoado por Deus, se for bem organizado, de certeza. Agora, eu dou os dízimos do meu ordenado, mas fico com o meu ordenado, o meu marido fica com o dele. Isto é um exemplo, que não é isso que acontece na minha casa. Na minha casa só há uma carteira, não há 2. Há 2 ordenados, mas só há uma carteira. Não há 2. Mas as pessoas, hoje em dia é assim, eu tenho o meu ordenado, sou independente, vou ali, compro aquele vestido para mim, o meu marido chega ali, compra umas calças para ele, gasta. E depois, no fim de gastar, é que viu que procedeu mal. Nós estamos numa era de consumismo. Todos nós sabemos isso. Estamos numa era de consumismo. O mundo tem tanta coisa onde nós possamos gastar o dinheiro. Mas nós, se fizermos tudo com sabedoria e com organização, conseguimos vencer. Amém? Se não fizermos com sabedoria e com organização, não vale a pena. Porque a vida assim não anda para a frente. Nós vamos ao supermercado. Isto é a realidade da vida, não é? Nós vamos ao supermercado. Vamos fazer as nossas compras. Nós sabemos, ligamos a televisão, promoções. Há promoções aqui, há promoções ali, cartão daqui, cartão dali. Eu não tenho nada contra as promoções, pelo contrário. Eu aproveito as promoções. Mas, lá está, com sabedoria e com organização. O meu neto hoje já tem 22 anos. Quando era pequenino, foi comigo uma vez às compras, não sei se meu marido se lembra disto. E eu andava num supermercado, agora não sei, numa superfície comercial, à procura das coisas, pronto, das promoções, do mais barato. Ele vira-se para mim e diz-me assim: "Ó vó, tu tens tudo em casa, mas andas sempre à procura do mais baratinho." É verdade. Nós devemos procurar aquilo que realmente é mais barato, porque não é o ser mais caro que é melhor. Então nós vamos ao supermercado. Há uma promoção daqui, há uma promoção dali, há um desconto aqui, há um desconto ali. Olha, isto está em promoção, isto tem este desconto. Eu vou levar isto, vou levar isto. Mas muitas vezes, depois chegamos à caixa, para pagar, íamos a contar, gastar 50 euros, gastamos 100. Porque compramos coisas que haviam em promoção. O que é que acontece? Essas coisas, por vezes, que nós compramos, chegamos a casa, olha, vai para a despensa ou vai para a gaveta, porque eu nem precisava daquilo, mas comprei porque estava em promoção. É errado. Nós não devemos funcionar assim na nossa vida. Agora, por exemplo, eu vou ao supermercado, preciso comprar isto, pronto, para a minha vida, para a organização da vida. Há uma promoção disto, há uma promoção daquilo. Eu preciso realmente, evidentemente, se aquilo me custa 5 euros, eu não vou dar 10. Vou comprar e vou aproveitar. Por isso, se nós pedirmos discernimento a Deus, se nós pedirmos sabedoria a Deus, se nós formos unidos, sermos, como a Bíblia diz, 2, sermos um só, o nosso casamento funciona. O nosso casamento é fundado na rocha. Porque nós temos os nossos filhos, porque nós temos os nossos netos, e eles veem o exemplo do pai e da mãe.
Veem o exemplo do avô e da avó. E eles depois vão fazer, porque os nossos filhos aprendem, os nossos netos aprendem aquilo que vê em nós. Amém? Por isso, queridos irmãos, nós devemos pedir sabedoria a Deus e que Ele vê o que está no nosso coração. E quando nós entregamos a nossa vida, quando nós, tudo o que fazemos, lhe pedimos ajuda, Ele sabe o que está no nosso coração. E de certeza que Ele nos ajuda a sermos organizados, a sermos sábios e que a nossa vida seja uma vida de sucesso. Amém? É assim que tem que funcionar. Se não funcionar assim, não vale a pena. Porque podemos ser cristãos, somos cristãos, viemos à igreja, ouvimos a palavra de Deus, mas se não formos organizados na nossa vida, as coisas não funcionam. As coisas não funcionam. Amém? Por isso, queridos irmãos, vamos fazer a vontade de Deus, vamos pedir ajuda a Deus, porque de certeza, como disse há bocado o Marco, Ele sabe todas as coisas, Ele ajuda-nos, seja na área do louvor, seja na área da intercessão, seja na área seja no que for. Nós não podemos fazer nada sem pedir a sabedoria de Deus. Nós somos seus filhos, nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Ele quer nos ajudar. Nós por vezes é que não deixamos. Queremos fazer tudo à nossa maneira. Queremos gerir as coisas à nossa maneira. E as coisas assim não funcionam. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina. Nós temos os homens de Deus que nos ensinam. Amém? Vamos ser organizados, vamos pedir sabedoria a Deus, porque assim a nossa vida é cheia de sucesso e de vitória. Amém? No casamento, eu vou voltar a focar, tem que haver sabedoria, tem que haver discernimento de Deus. Há coisas no casamento que eu com isto não pensem que eu sou retrógrada ou sou uma pessoa, não, antiquada, não. Mas há coisas no casamento que não mudam. Há coisas no casamento que pertencem ao homem e há outras que pertencem à mulher. Tem que haver organização. Não pode ser as coisas feitas de qualquer maneira. Eu, como vos disse, eu estou casada há 46 anos e tem funcionado assim. O meu marido ajuda-me, sim senhora, não há dúvida nenhuma que me ajuda. Mas há coisas que eu sei que sou eu que tenho que fazer. Não é o meu marido que vai fazer. Assim como há coisas que eu sei que eu tenho que fazer, não é ele que as vai fazer. Mas hoje em dia não. As pessoas casam. Eu agora até me estou a lembrar, eu tinha um colega meu que trabalhou comigo quando eu trabalhei no BES, e ele, uma vez em conversa, ele disse-me assim: dona Leonor, a senhora está casada há mais anos que o que eu tenho de vida. Disse-me ele: pois, mas para se ter um casamento com 46 anos tem que se ter muita sabedoria e muita organização. Pois, mas sabe, comigo não vai funcionar. Porque a minha mulher é assim, lá em casa, isto a pessoa a contar-me. Ela quer que eu passe a roupa a ferro à segunda, quarta e sexta. E ela passa à terça, quinta e domingo. E se não fizer assim, ela não concorda. Ora, isto não é nada. Evidentemente que não fica mal um homem, se precisar, passar uma peça a ferro, isso não tem problema. Mas isso não é uma maneira, não é isso que Deus quer de nós. O casamento tem que ser organizado. E aquilo que é para o homem fazer, o homem faz. Aquilo que é para a mulher fazer, a mulher faz. Não quer dizer que não façam os dois isso. Mas fazem para ajudar. Não por obrigação, não porque lhe é imposto. Porque isso não pode funcionar assim. Um casamento assim nunca funciona. Amém? Glória a Deus. Por isso, queridos irmãos, vamos ser sábios, vamos pedir discernimento a Deus para que Ele nos ajude e para que a nossa vida seja repleta de êxito. Porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer nos ver felizes,
quer nos ver cheios de saúde, quer nos ver alegres, com gozo de vida, com alegria, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não a fazemos, Deus fica de mãos atadas. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ler aqui um versículo bíblico que está em 1 de Coríntios, vamos abrir. 2, 1 de Coríntios 2, 6 a 16. Ora, 1 de Coríntios. Ora, diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. 1 Coríntios 2, 1. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Eu estive convosco na fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos ficar por aqui. Amém? Glória a Deus. Então vamos ouvir a voz de Deus, queridos irmãos. Vamos pedir discernimento, vamos pedir sabedoria, porque de certeza que se o fizermos, somos grandemente abençoados. Amém? Nós, a nossa família, o ministério onde estamos inseridos, porque Deus sabe o que está no nosso coração e Ele conta connosco. Amém? Glória a Deus. A minha mensagem é curtinha, mas foi o que Deus colocou no meu coração para vos falar nesta noite. Amém? Que Deus vos abençoe. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Vou pedir para me darem a minha espada e porem aqui o canivete suíço da minha mulher ali no banquinho dela. Desculpa lá, Manuel. Eu gosto de uma espada a sério, não gosto de canivetes suíços. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de organização. É um Deus de estrutura. É um Deus de sabedoria. Deus não desperdiça, Deus não perde tempo, não é? Abra comigo a sua Bíblia num instantinho, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Fica logo a seguir a Hebreus. ...46 anos de casado, glória a Deus. Eu vou a caminho, já só me faltam 36. Estou quase a... E vocês cá para ver, pois claro, todos vocês para ver. Estou-vos quase a apanhar. É verdade.
Glória a Deus. Uma das coisas que eu acho que é fulcral nesta palavra que a pastora Leonor partilhou connosco hoje é a importância de nós ouvirmos a voz de Deus em todas as coisas. Vocês já me têm ouvido ensinar aqui que Deus é um Deus de ordem. É um Deus que tem tudo bem organizado, não é? Eu cada vez que penso no ciclo da água, a água é sempre a mesma. Nós é que pensamos que não, mas é sempre a mesma. Chove, vai para o rio e para o mar, não é? E depois vem o sol, absorve, evapora, vai para as nuvens, chove. É sempre a mesma água. É uma coisa impressionante. E às vezes, você já pensou de onde é que vem tanta água que sai das nascentes? É o ciclo da água. A água é sempre a mesma. E até nisto nós vimos organização, não é? Já viu que não há nenhum dia que comece pela noite? Hoje o sol... Não, hoje levanta-se a lua primeiro, depois é que é o sol. Não. Não é? Tem tudo a sua organização, tem tudo a sua estrutura. E eu acho extraordinário porque muitas das vezes o cristão quer construir a casa pelo telhado. Outras das vezes constrói a casa, constrói da maneira certa, mas depois tem projetos mais pequenos, não é? E nos projetos mais pequenos não aplica o mesmo princípio que aplicou nos grandes. Ou ao contrário. E o cristão cai nesse sentido. Jesus é o primeiro a dizer, para mim o primeiro grande conselho de Jesus sobre a organização e a estrutura em nós é a parábola da torre. Ninguém constrói uma torre sem se sentar primeiro e fazer contas. A ver se sequer a pode terminar e então depois ver o resto. Percebem? Então Jesus é o primeiro a ensinar-nos para nós termos ordem. Deus também nos ensinou ordem através da criação. Antes de pôr o homem a reinar, deu-lhe tudo. Pôs-lhe o ar, pôs-lhe a água, pôs-lhe o sol, dividiu a terra e a água, não é? Fez o firmamento, fez tudo. Até produziu a erva e os frutos, estava tudo pronto. Eu acho que até já havia um porquinho já no espeto. Então depois Deus fez o homem, não é? Não é fantástico? Fez tudo com ordem, com equilíbrio, não é? A pastora Leonor também falou de sabedoria. Deu um exemplo muito bom de Salomão. Salomão é um bom exemplo de sabedoria, tanto para o bem como para o mal, sabia? Porque ele começou humilde e começou honesto. Deus disse-lhe uma coisa que diz a muito poucos de nós, que é: pede-me o que quiseres e te darei. E ele não lhe pediu dinheiro, não lhe pediu mulheres, não lhe pediu peitorais grandes, não lhe pediu abdominais bem definidos, não lhe pediu faz-me ter 1,90 m, não é? Não. Eu quero ter uma garagem cheia de carros, não. Ele disse: dá-me sabedoria para no mínimo ser tão bom rei quanto o meu pai foi. Porque o povo é muito grande, isto é muita responsabilidade. E Deus disse-lhe: olha, eu vou-te dar isso e vou-te dar tudo o resto. Ele engrandeceu-se tanto que no fim da vida já andava na idolatria. 999 mulheres. Uma já dá trabalho. 999. Jesus Cristo. 999 sogras. Cuxarabarara vassoura. É, exato. Deus aperfeiçoou a fé nele e a paciência e a longanimidade. Muita sabedoria. Eu acho que foi com Salomão que Deus aperfeiçoou a longanimidade. Longanimidade é paciência com esperança. Veja aí o versículo 5. Tiago 1, versículo 5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada.
Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha para mim. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Pastor, eu gostava de gerir a minha vida financeira de outra maneira. Então peça a Deus sabedoria, seja contido. Percebe? Olha, o pastor Leonor deu aqui alguns exemplos, não é? Porquê é que eu gosto de ir às compras sozinho? E na minha casa também há 2 ordenados e só há uma carteira. Contas à moda do Porto é os outros, eu não. Eu ali... Sério. Eu vou às compras sozinho. Porque eu gosto de fazer tudo com ordem. Eu começo num corredor e vou fazendo um a um. Mesmo que alguns eu só passe. Percebe? Porque não tenho lista, não tenho nada para comprar lá. Eu não gosto de chegar ao meio do supermercado e agora vou ali, agora de repente lembra-se que tenho uma coisa na outra ponta, agora vou ali para o outro lado, atravessar ali, passar as pessoas. Eu não tenho paciência para isso. Eu começo numa ponta, percorro o hipermercado todo e acabo naquela ponta. Esqueci? Esqueceu. Compro na próxima. Sério. Não vou correr atrás. Não vou, não. Sou metódico. Paranoico ao ponto de pôr as coisas por ordem no carro. E nos sacos. As coisas pesadas por baixo, as coisas leves. Estou cansado de ovos partidos. O que é que você acha? Não é? E as bananas esmigalhadas? Não, a coisa tem que ter ordem. Então, eu vou sozinho. Eu vou. Percebe agora? Ordem. Não quer dizer que a minha mulher não seja organizada. Até ela, em casa, é extremamente organizada. Mas há coisas em que não é. Então eu tomo o touro pelos coisas. Que é para dominar a situação. Percebe? Eu pedi sabedoria a Deus. Deus foi muito bondoso comigo. Porque eu passei a minha infância a ir às compras com o meu pai. Portanto, eu aprendi. Pus em prática. Vi os erros dele. Vi as asneiras que ele fazia. E hoje eu sei como não fazer. É meio caminho andado para fazer bem. Percebe o que eu quero dizer? E então, e peço sempre sabedoria a Deus. Não só para gerir o meu salário, mas também para gerir a casa. Para gerir as coisas. Percebe? E que Deus sempre abençoe tudo aquilo que nós fazemos. Todos os planos que fazemos. Não é? Amém? Isto é só para dar uma chega que a pastora Leonor ensinou muito bem. É uma coisa que haveremos de explorar mais e haveremos de falar mais vezes sobre o equilíbrio da casa e da família. Isto é muito, muito importante. Abra comigo em Filipenses 4. Eu vou terminar com isto. Um bocadinho atrás. Filipenses 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero lembrar que para a semana, na próxima semana, sexta e domingo, nós vamos ter aqui a mesinha para os alimentos da ação social. Se você sentir no seu coração, traga alimentos para nós podermos continuar. Já não estamos só a ajudar aquelas famílias, o Senhor já está-nos a entregar mais famílias para ajudar e nós vamos ajudá-los em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos a semear para colher. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou-vos dizer uma coisa. Nada é por acaso. Percebe? Nada é por acaso. E nós vamos ler uma passagem que tem andado no meu coração, se calhar há umas boas 2 semanas. Eu já sonhei com esta passagem e esta semana, inclusive, eu sonhei com Deus a dizer-me esta passagem para mim, para eu sossegar. Entende? Pronto. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ver Filipenses 4, a partir do 4. E diz assim:
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Algumas Bíblias dizem regozijai-vos. É precisamente a mesma coisa. Regozijo, alegria, gozo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Olhe para mim, já vamos continuar a ler. Aqui também diz equidade. Não liga à trema que está por cima, isso é brasileiro, mas pronto. Equidade significa igualdade. Seja a vossa igualdade para com... Como é que é? A vossa igualdade notória a todos os homens. Quer dizer, não faça distinção de pessoas. Não faça distinção de ninguém. Isto tanto serve na nossa vida pessoal. Vocês estão com frio? Aleluia. Já está a passar. Pronto. Ao menos o qual é que é lá fora, não é? Seja a vossa equidade e igualdade notória a todos os homens. Quer dizer, eu não faço nada para agradar aos outros, para agradar às pessoas, mas que eu seja justo e seja sem fazer distinção. Ou seja, eu tenho que ter equidade, tenho que ter igualdade uns com os outros. Não separe, não dê a um e a outro menos. Ou não cumprimento um e não cumprimento o outro. Não faça distinção entre ninguém. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha para mim. Este é o versículo que Deus me tem falado estas semanas. Há umas 2 semanas. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não esteja inquieto sobre o salário, sobre como é que vai pagar as contas, como é que vai fazer. Não esteja inquieto como é que vai ser o seu futuro ou a sua reforma. Eu vou-vos ser muito sincero, se há coisa que eu não penso é na reforma. A sério, não penso. Estou sério. Eu tenho colegas meus no trabalho que dizem: eu não penso na reforma, eu não vou ter reforma. Da maneira como a Segurança Social está, eu não vou ter reforma. É o que eles dizem. Eu não digo nada disso. Mas eu vou-vos dizer o que eu penso. Eu não penso na reforma porque eu não penso reformar. E para além disso, eu creio que Jesus virá antes disso. Tão simples quanto isto. Já me reformei. Glória a Deus. Digo-me, eu obrei do seu salário, trabalhou a sua vida e agora está reformado. Glória a Deus por isso. Acha que... não vou condenar por causa disso, nem pensar. Vou abençoar cada vez mais. Mas não penso, não ando a sofrer por antecipação. Não é? Há pessoas que sofrem pelo passado. Não conseguem esquecer o passado. Há pessoas que se preocupam com o agora. Há outros que só pensam no futuro. Meu Deus do céu, o que é que se passa com este povo? Mas Jesus está-nos aqui a dizer: não estejais inquietos. Não andais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, as vossas orações, ou os vossos pedidos, ou as vossas necessidades, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, não é? Com a ação de graças. Com a ação de graças. Quer dizer, para além de eu entregar tudo nas mãos de Deus, e o que tiver a pedir, peço-lhe a Ele ou falo com Ele, eu tenho que não só orar, mas também dar a ação de graças. Tenho que louvar a Deus em antecipação. Pai, eu te agradeço porque eu sei que tu vais suprir todas as minhas necessidades. Deus, eu te agradeço porque és tu quem abençoas a minha vida. Deus, eu te agradeço porque és tu quem me saras, és tu quem me libertas, és tu quem transformas todo o meu ser. Posso ouvir um amém? Então, parte de nós não andarmos inquietos com o dia da manhã. Andei um bocadinho inquieto, não vos posso dizer porquê ainda. Ainda ando um bocadinho inquieto. Um bocadinho só. Um bocadinho. Mas está tudo nas mãos de Deus. Eu entreguei tudo nas mãos dele. Às vezes eu parece que estou anestesiado.
Andam as pessoas à minha volta tão preocupadas, a pensar tanto, e eu estou super calmo, estou muito descontraído. Você tem que aprender a descontrair em Deus. Não andar inquieto por coisa alguma. Quer dizer, pronto, não vou andar inquieto só com as finanças, mas com o resto vou andar. Não! Ai, o meu filho chegou tarde, eu aqui preocupado, transporte, e não veio, é escuro, e veio o papão e o lobo mau. Confia em Deus. Ainda hoje eu li o Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará até à tua casa. Eis que dei ordens aos meus anjos para que te sustentem nas suas mãos, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Deus protege o que é nosso. Diga, Deus protege o que é meu. Isso é mesmo frio. Deus protege o que é meu. Está a chover, podes, deixe chover. Deus protege a sua horta, Deus protege a sua casa. Está a lavar o seu carro, glória a Deus. Andei a semana toda a pensar, tenho que ir lavar o carro, já não é preciso. Está a ver, glória a Deus. E se estiver sujo por dentro, deixa os vidros abertos e se resolve. Boa ideia agora, não é? Então não ande inquieto, confie em Deus, faça a sua parte. Ouviu o que a pastora Leonor disse? Faça a sua parte. E não ande inquieto. E a paz de Deus, versículo 7, que excede todo o entendimento, quer dizer que é uma paz que ninguém entende. O meu pai dizia-me, és um irresponsável, vais ter testes e andas aí tão descansadinho, tão relaxado. Como é que tu consegues? Eu confio em Deus e confio. Eu confio em Deus. Quando chega aquela fase lá na minha empresa, a renovação de contratos, e agora como é que vai ser? Eu andei sempre muito descontraído. O que tiver que ser, será, seja feita a vontade de Deus. Deus nunca me põe pior do que aquilo que eu estou, dá-me sempre coisas para melhor. Eu tenho que confiar em Deus. Os outros a roer as unhas, sem dormir, olheiras, e a tomar comprimido, e eu ando descansado da vida. E é assim que você e eu temos que andar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, está a ver, as vossas emoções, sentimentos, aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que nos faz balançar, guardará onde? Em Cristo Jesus. E depois Paulo termina aqui com um conselho muito bom, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, quem está aqui que é irmão em Cristo? Pronto, então estou a falar de tudo na igreja certa. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não anda a pensar nas coisas más. Não anda a pensar que o pneu vai furar. Não anda a pensar que o carro vai ficar avariado. Não anda a pensar. Anda a pensar é que Deus vai continuar a abençoar e a suprir toda a sua necessidade. E abrir caminhos onde eles não existem. E a relaxar. Relaxe em Deus. Espere em Deus. Faça a sua parte. Olha, eu estou a fazer a minha parte. Posso-vos garantir. Tanto na minha vida, como no meu trabalho, como no ministério. Nós fazemos a nossa parte. Deus faz a dele. Só tenho que esperar. A parte do esperar é que me faz ficar um bocadinho ansioso. Mas eu espero em Deus. Eu faço como o Rui Claro dizia. Oh Deus, dá-me paciência, mas tem que ser já. Eu espero em Deus. Eu espero pacientemente. Posso dizer uma coisa? Eu esperei 8 anos para estarmos neste ponto do ministério. Posso esperar mais um bocadinho. Eu tinha 18 anos quando eu tive um sonho que aconteceu há uns dias atrás, aqui, nesta casa. E eu, na altura, não percebi nada do sonho, porque
Eu estava numa sala estranha, com pessoas estranhas, e com a sensação que já não estava na denominação onde eu estava na altura. E eu esperei, quer saber quantos anos? Eu vou lhe dizer. 18 anos. Pelo cumprimento desse sonho. 18 anos. Leve o tempo de levar. Nunca desista. Espere sempre em Deus. Posso ouvir uma mãe? Não ande ansioso. E pense em tudo o que é bom. E quando o diabo lhe quiser trazer os problemas e as aflições e as angústias, comece a pensar em coisas boas. Comece a pensar na sua família, na sua mulher, no seu marido, nos seus filhos. Comece a pensar naquilo que Deus já fez na sua vida. Pense em coisas agradáveis. Pense na verdade, pense na palavra de Deus. E eu digo-vos uma coisa, quanto mais próximo você estiver daquilo que Deus tem para si, mais o diabo vai levantar castelos na sua mente. Para quê? Para vos retirar o foco. E o meu foco e o seu tem que ser Jesus. E só Jesus. Amém, igreja? Então, nesta noite, pensando em tudo o que é bom e colocando a ansiedade toda no chão, não a ponha no bolso, senão você leva de volta para casa. Ponha a ansiedade no chão. Vamos preparar a nossa oferta, o nosso melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Sem tua presença eu morrerei. Sem tua presença eu morrerei. Sem tua presença. Eu tinha aqui, não era? Preciso respirar tua presença. Senão eu morrerei. Sem tua presença eu morrerei. Sem te adorar eu morrerei. Preciso respirar tua presença. Senão eu morrerei. Sem tua presença eu morrerei. Sem te adorar eu morrerei. Preciso respirar tua presença. Senão eu morrerei. Vamos ficar de pé, glória a Jesus. Em tua presença eu morrerei. Sem te adorar eu morrerei. Preciso respirar tua presença. Senão eu morrerei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nunca perca a oportunidade de servir a Deus. Acredite nisto, igreja. Nunca perca a oportunidade de servir a Deus. Não perca este comboio. O comboio está em andamento. Se ainda vai a tempo de entrar e apanhá-lo, não perca. Estamos a falar dos últimos comboios antes de Jesus vir. Você percebe a minha analogia? Deus está em movimento. Eu não quero perder a nuvem de Deus. Eu pensava que a chuva serôdia do ano passado não tinha feito impacto na igreja. Mas sabe o que fez?
Fez porque foi na chuva serôdia que Deus falou ao meu coração uma coisa muito importante. Eu estou a fazer a minha parte e eu sei que Deus vai fazer a dele. Vai ser muito acima daquilo que eu desejo, ou imagino, ou penso. E eu sei que você, quando souber, quando eu lhe puder contar, você vai ficar encantado. A única coisa que eu lhe posso dizer é que você ore. Não ore. Oh Deus, que os projetos do pastor se cumpram. Não, eu até pode orar, que eu agradeço, que é para a minha vida, não é? Mas quando você orar, você diga assim: Senhor, os projetos, os nossos projetos da igreja, porque você é um projeto meu. Você ainda não percebeu que você é um dos meus projetos? A sua felicidade, o seu bem-estar, a sua família aqui a servir a Deus é um dos meus projetos de vida. Eu sei que isto é muito estranho, mas percebe, enquanto a minha mulher sonha com casas e agora anda a sonhar com uma autocaravana, suas bênçãos, Jesus Cristo, os meus projetos de vida são igreja e a salvação das famílias, e ver vocês a servir a Deus, e ver vocês felizes. Esse é o meu projeto de vida, e salvar almas. Esse é que é o meu projeto de vida. Percebe? Porque eu já percebi, eu nasci para isto. Eu nasci para isto. E se eu não fizer isto, eu não sei fazer mais nada. Nunca vou ser feliz se eu não fizer isto. Eu sou feliz aqui a servir a Deus. Não consigo explicar. Pronto. Nunca desperdice a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Senhor, nesta noite damos graças. Damos tantas graças, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado por mais uma oportunidade de semearmos a Tua casa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu hoje encheste o nosso coração. Tu hoje alimentaste-nos, Senhor. Obrigado, Jesus. E obrigado por nos lembrares que precisamos reconhecer que sem Ti morreremos, Senhor. Porque é bom depender de Ti. Aquieta o nosso coração, Senhor. Entregamos-te os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ansiedades, entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. E a paz que excede o entendimento, que deixa sobre nós esta noite, Senhor. E que nos traga longanimidade, temperança, perseverança. E acima de tudo, ó Deus, que nos traga sabedoria, estrutura e organização. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo: amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ai, Deus é muito bom. Bom, nós vamos terminar aqui por causa da intempérie.